História do Maranhão. Invasão holandesa. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. 1. O contexto da invasão holandesa. A invasão holandesa do Maranhão não aconteceu por acaso. Ela foi consequência das disputas políticas, econômicas e militares que envolviam as principais potências europeias do século XVII. Naquela época, Portugal encontrava-se sob o domínio da Espanha no período conhecido como União Ibérica, de 1580 a 1640. Como consequência, os inimigos da Espanha passaram a atacar também os territórios portugueses na América. Entre esses inimigos estava a Holanda. Os holandeses dependiam fortemente do comércio do açúcar brasileiro. Durante décadas, participaram do transporte, do refino e da distribuição do açúcar produzido na colônia portuguesa. Quando Portugal foi incorporado à coroa espanhola, o rei da Espanha proibiu que comerciantes holandeses continuassem participando desse comércio. Essa medida provocou enormes prejuízos econômicos para a Holanda. Como resposta, os holandeses decidiram conquistar diretamente regiões produtoras e estratégicas da América Portuguesa. Primeiro atacaram Salvador, depois Pernambuco e, posteriormente, voltaram sua atenção para o Maranhão. 2. A Companhia das Índias Ocidentais. A invasão foi organizada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, West Indische Compagnie, WIC. Criada em 1621, essa empresa possuía autorização do governo holandês para organizar expedições militares, conquistar colônias, administrar territórios, explorar atividades comerciais, controlar rotas marítimas. Na prática, a companhia funcionava como uma empresa privada com poderes militares e administrativos. Seu objetivo era ampliar os lucros da Holanda por meio da conquista de territórios ultramarinos. Atenção da banca. A Companhia das Índias Ocidentais não foi criada apenas para invadir o Maranhão. Ela atuou em diversas regiões da América e da África.
3. Por que o Maranhão despertava interesse holandês? Embora Pernambuco fosse o principal centro açucareiro da América Portuguesa, o Maranhão possuía grande importância estratégica. Os holandeses enxergavam vantagens como localização privilegiada na costa norte do Brasil, proximidade com a Amazônia, facilidade de navegação pelo litoral norte, possibilidade de controlar rotas comerciais, exploração das chamadas drogas do sertão, fortalecimento de sua presença na América do Sul. Além disso, dominar o Maranhão significava ampliar a pressão sobre os portugueses e dificultar a recuperação dos territórios já conquistados pela Holanda. 4. A situação do Maranhão antes da invasão. Poucos anos antes da chegada dos holandeses, o Maranhão ainda consolidava a ocupação portuguesa. A expulsão dos franceses havia ocorrido em 1615, e o Estado do Maranhão foi criado em 1621. Apesar desses avanços, a região apresentava diversas fragilidades. Entre elas, população reduzida, poucas tropas permanentes, grandes distâncias entre os povoados, dificuldades de abastecimento, escassez de recursos militares. Essas limitações facilitaram os planos holandeses. 5. A expedição holandesa. Em 1641, uma esquadra holandesa chegou ao Maranhão. A expedição era comandada pelo almirante Jean Cornelis Lichartard, acompanhado do coronel Coen, ou Coes, responsável pelas tropas terrestres. O objetivo era ocupar São Luís e incorporar o Maranhão aos domínios holandeses na América. A superioridade naval da Holanda representava uma enorme vantagem. Os portugueses não possuíam condições de enfrentar a frota invasora em igualdade de forças. 6. A conquista de São Luís. Após a chegada da esquadra, os holandeses iniciaram o ataque à capital. A resistência portuguesa foi limitada. Sem recursos suficientes para sustentar uma longa defesa, São Luís acabou sendo ocupada. A conquista ocorreu em 1641, marcando o início do domínio holandês no Maranhão. Com a vitória, a bandeira holandesa passou a ser hasteada na cidade, e a administração portuguesa foi substituída por autoridades ligadas à Companhia das Índias Ocidentais. É importante destacar que a população local não aderiu de maneira uniforme aos invasores. Enquanto alguns grupos colaboraram por interesse econômico ou político, outros permaneceram fiéis à coroa portuguesa. 7. O início da administração holandesa. Depois da conquista, os holandeses começaram a reorganizar a administração do Maranhão. Seu objetivo era transformar a região em uma colônia lucrativa. Entre as primeiras medidas adotadas estavam ocupação dos principais edifícios públicos, reorganização das forças militares, controle do porto de São Luís, fortalecimento das defesas da cidade, ampliação do comércio sob domínio holandês. Ao contrário do que muitos imaginam, os holandeses não pretendiam apenas realizar um ataque militar temporário. O plano era permanecer no Maranhão e integrá-lo ao sistema colonial holandês. Pegadinha da banca. É comum aparecer a afirmação de que a invasão holandesa teve apenas caráter militar. Essa afirmação está errada. Além da conquista militar, existia um claro objetivo econômico, comercial e estratégico. 8. A administração holandesa no Maranhão. Após conquistar São Luís em 1641, os holandeses iniciaram a organização do novo governo. A administração ficou subordinada à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, WIC, que nomeava autoridades para administrar o território. O objetivo principal era garantir o domínio político, ampliar os lucros comerciais e integrar o Maranhão às demais possessões holandesas na América.
Embora a ocupação militar tivesse sido relativamente rápida, governar o Maranhão mostrou-se uma tarefa muito mais difícil. Os holandeses precisavam conquistar a confiança da população, manter tropas, garantir o abastecimento e impedir uma reação portuguesa. 9. As principais medidas adotadas. Durante a ocupação, os holandeses procuraram organizar a administração da capitania. Entre as principais medidas estavam: fortalecimento das fortificações, reorganização da administração pública, controle do Porto de São Luís, fiscalização do comércio, cobrança de tributos, incentivo às atividades econômicas que gerassem lucro para a companhia. O Maranhão possuía localização privilegiada para o comércio marítimo e servia como ponto estratégico para o acesso ao norte da América Portuguesa. Por isso, os holandeses procuraram manter a cidade funcionando normalmente, evitando grandes interrupções nas atividades econômicas. 10. A relação com a população local. Os invasores encontraram uma sociedade formada por portugueses, indígenas, africanos escravizados e seus descendentes. Nem todos reagiram da mesma maneira à ocupação. Alguns moradores colaboraram com os holandeses por interesses econômicos ou para preservar seus bens. Outros permaneceram fiéis à coroa portuguesa e aguardavam uma oportunidade para restaurar o domínio português. Os povos indígenas também tiveram participação importante. Assim como ocorreu durante as invasões francesas, diferentes grupos indígenas estabeleceram alianças distintas, de acordo com seus próprios interesses. Atenção da banca. É incorreto afirmar que toda a população apoiou os holandeses ou que toda a população resistiu à ocupação. As posições foram diversas e variaram conforme os interesses políticos, econômicos e militares de cada grupo. 11. A importância estratégica da ocupação. A conquista do Maranhão representava muito mais do que a ocupação de uma cidade. Controlando São Luís, os holandeses poderiam ampliar sua influência sobre o litoral norte, controlar importantes rotas marítimas, facilitar o comércio atlântico, aproximar-se da região amazônica, dificultar a reorganização portuguesa no norte do Brasil. Além disso, a ocupação reforçava o projeto holandês de construir um sistema colonial integrado, ligando diferentes áreas da América sob seu domínio. 12. As consequências imediatas da invasão. Logo após a conquista de São Luís, algumas mudanças tornaram-se evidentes. Entre elas, substituição das autoridades portuguesas, fortalecimento da presença militar holandesa, reorganização administrativa, maior controle sobre o comércio local, aumento das tensões entre partidários de Portugal e autoridades holandesas. Apesar dessas mudanças, o domínio holandês ainda era recente e enfrentava dificuldades para se consolidar. A ocupação dependia do envio constante de recursos, soldados e apoio da Companhia das Índias Ocidentais. Essas dificuldades seriam decisivas para os acontecimentos que estudaremos na próxima aula. 13. Não confunda. Invasão holandesa. Ocorreu em 1641, quando os holandeses conquistaram São Luís e iniciaram a ocupação do Maranhão. Domínio holandês. Corresponde ao período em que os holandeses administraram o Maranhão após a conquista da cidade. Expulsão dos holandeses. Não faz parte desta aula. Será estudada na próxima aula, quando veremos a reação portuguesa, os combates e a retomada definitiva de São Luís. Essa divisão cronológica é importante para evitar confusão em questões da banca. 14. Linha do tempo. 1580 – Início da União Ibérica. 1621
criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. 1621, criação do Estado do Maranhão. 1641, invasão holandesa do Maranhão. 1641, conquista de São Luís. 1641, início da administração holandesa. 15 pontos importantes para a prova. A invasão ocorreu em 1641. Foi organizada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A Holanda buscava vantagens econômicas, militares e comerciais. O Maranhão possuía grande importância estratégica. São Luís foi conquistada pelos holandeses em 1641. A administração passou a ser controlada pela Companhia das Índias Ocidentais. A ocupação encontrou apoio e resistência entre diferentes grupos da população. A expulsão dos holandeses não ocorreu imediatamente e será estudada separadamente. 16 questões, estilo Sebrasp. Questão 1. A invasão holandesa do Maranhão ocorreu em 1641 e foi organizada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Gabarito, certo. Comentário: o item está correto. A Companhia das Índias Ocidentais foi responsável por planejar e financiar a expedição que conquistou São Luís em 1641. Questão 2. O principal objetivo da invasão holandesa era exclusivamente religioso, buscando difundir o protestantismo no Maranhão. Gabarito: errado. Comentário: a palavra exclusivamente torna o item incorreto. Embora existissem diferenças religiosas entre holandeses e portugueses, os objetivos centrais da invasão eram econômicos, comerciais, militares e estratégicos. Questão 3. Após conquistar São Luís, os holandeses implantaram uma administração subordinada à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Gabarito, certo. Comentário: correto. A WIC administrava os territórios conquistados e nomeava autoridades para governá-los em nome dos interesses holandeses. Questão 4. Toda a população maranhense apoiou a ocupação holandesa desde o início da invasão. Gabarito: errado. Comentário: a banca costuma utilizar expressões absolutas como toda, sempre e apenas. No Maranhão houve colaboração de alguns grupos e resistência de outros. Questão 5. A invasão holandesa consolidou imediatamente um domínio estável e sem oposição no Maranhão. Gabarito: errado. Comentário: incorreto. Apesar da conquista de São Luís, o domínio holandês enfrentou dificuldades administrativas, militares e políticas desde os primeiros anos, o que impediria sua consolidação definitiva. 17. Revisão em 1 minuto. Vamos revisar os principais pontos. A invasão holandesa do Maranhão ocorreu em 1641. Foi organizada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Os holandeses conquistaram São Luís e implantaram uma administração voltada aos interesses comerciais e estratégicos da Holanda. Nem toda a população apoiou a ocupação. Houve colaboração de alguns grupos e resistência de outros. Nesta aula estudamos apenas a invasão e o início da ocupação holandesa. A reação portuguesa e a expulsão definitiva dos holandeses serão tratadas na próxima aula. Memorize a sequência. 1621 – Criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. 1641 – Invasão holandesa e conquista de São Luís. 1641 –
Início da administração holandesa no Maranhão. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor a história, geografia e legislação do Maranhão, continue acompanhando esta série até o final. O estudo organizado e contínuo aumenta significativamente suas chances de aprovação. Na descrição deste vídeo, você encontrará a playlist completa com todas as aulas de História, Geografia e Legislação do Maranhão, organizadas na sequência ideal para a sua preparação. Também está disponível a apostila em PDF, elaborada especialmente para os concursos da PMMA e do CUMA 2026. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material completo, revisado e organizado para potencializar seus estudos. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe com outros candidatos e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado pela sua companhia. Bons estudos, excelente preparação e que Deus abençoe sua caminhada rumo à aprovação.